Olá, eu sou Carlos Montes. Essa aqui é a disciplina Conceitos Básicos de IoT e de Sistemas Distribuídos. Hoje eu quero falar sobre o tema segurança e esta disciplina ela é dada no contexto do programa de pós-graduação em Engenharia de Automação e Sistemas da UFSC. O roteiro desta aula vai ser, inicialmente, eu explicar o porquê nós precisamos da segurança da informação e o que é a segurança da informação. Eu vou introduzir conceitos básicos e eu vou focar mais na parte da segurança das redes. Bom, primeiro eu queria falar para vocês que o assunto segurança é muito abrangente e aqui nesta aula nós estamos focando na segurança da informação. E por que a segurança da informação é importante? Nós já vimos em aulas anteriores que security é um importante alicerce do conceito de dependability, que é a confiança no funcionamento. A segurança da informação, ela é um bem, ela é um patrimônio, ela é um ativo, da mesma forma que uma companhia, uma empresa, uma instituição tem outros bens ou patrimônios. Só que nós estamos falando aqui, focando na informação. E a informação, ela tem algumas ameaças. As principais são, ela pode ser destruída, corrompida, usada para propósitos impróprios, pode ser perdida ou roubada. Existe uma norma que lida especificamente com esse assunto, que é a norma ISO/IEC 27002 de 2005. A ISO/IEC 27002 ela define três principais componentes para a segurança da informação. Confidencialidade, que é assegurar que a informação é acessível apenas às entidades ou pessoas autorizadas a terem acesso a ela. A integridade, que significa salvaguardar o conteúdo da informação, ou seja, a sua acurácia, a sua precisão e a sua completeza, o fato dela estar completa. E a disponibilidade, que é assegurar que os usuários autorizados tenham acesso à informação quando necessário. A literatura, por sua vez, acrescenta dois importantes parâmetros à segurança da informação. A autenticidade, que é o processo de verificar se alguém ou alguma coisa é de fato quem ou que ela declarou ser, e a privacidade, que é o direito de quem detém a informação ter controle sobre as informações pessoais que são coletadas e usadas. Importante notar que algumas vezes a propriedade da privacidade entra em confronto, entra em choque com a propriedade de autenticidade. A literatura de segurança da informação, ela sempre fala sobre os riscos, ameaças e vulnerabilidades. As ameaças são coisas que podem potencialmente causar dano na organização ou na rede. A vulnerabilidade é a fraqueza na organização ou da rede que pode ser explorada por uma ameaça. E o risco é a possibilidade ou a probabilidade daquela ameaça explorar a vulnerabilidade no bem e causar dano ou perda nesse bem. Vamos olhar isso aqui com mais calma. Se nós temos um bem, um patrimônio, um ativo, um valor, as vulnerabilidades expõem esses bens. Os riscos, por sua vez, se constituem na medida da probabilidade de haver danos contra a informação. As ameaças, elas exploram as vulnerabilidades e aumentam os riscos. E como é que nós podemos lidar com isso? Através de controles. Nós devemos ter controles para nos protegermos contra as ameaças e no sentido de reduzir os riscos. Um caso bem conhecido nosso de controle é o controle de acesso. Ele está no nosso dia a dia, né? O controle de acesso, ele é baseado em três condições. O que você é, o que você sabe e o que você tem. O que você é são as informações de biometria, a sua impressão digital, o reconhecimento de face. O que você sabe é uma senha, um PIN, alguma informação que você sabe. E o que você tem é um dispositivo eletrônico, tipo um cartão, que te permite ter acesso a alguma informação. Normalmente, os controles de acesso combinam dois desses parâmetros. Normalmente, você tem um dispositivo e tem uma senha, ou ele usa biometria e você tem uma senha. Conforme foi comentado anteriormente, a área de segurança ela é muito abrangente. Existem questões de certificação, segurança na nuvem, aplicações e plataformas para segurança, a conformidade a padrões, segurança no contexto de banco de dados, o gerenciamento de riscos, segurança no contexto de sistemas operacionais, mas aqui especificamente
nesta aula de hoje nós estamos focando na parte da segurança da informação e mais especificamente na segurança das redes, porque são as redes que transportam as nossas informações, né? Então, o que é importante na segurança das redes? A confidencialidade, que nós já falamos anteriormente, a integridade das mensagens, a disponibilidade, porque os serviços precisam estar sempre acessíveis. Existem ataques à disponibilidade, conhecido como denial of service, né? Negação de serviço, que tentam derrubar os servidores. E a questão da autenticidade é muito importante na segurança das redes, porque o remetente e o receptor da informação precisam confirmar a identidade dos seus pares, mas eles não estão frente a frente. Então, esses mecanismos de autenticidade são muito importantes no contexto da segurança da rede. Nesse sentido, vamos olhar um cenário que é o seguinte: imagine que exista duas pessoas que queiram se comunicar de forma segura, a Alice e o Bob. E existe uma terceira pessoa que é um intruso que queira interceptar, apagar, adicionar mensagens, corromper as mensagens. E aqui a gente está representando esse intruso como a Trude. Então, a Alice, ela quer enviar de uma forma segura, através de um canal de comunicação, dados para o Bob, que quer receber de forma segura esses dados. Para isso ser viável, a Alice e o Bob vão ter que trocar mensagens de controle nesse mesmo canal de comunicação. Nesse mesmo canal de comunicação vai transitar os dados trocados e as mensagens de controle. Bom, quando nós falamos de Alice e Bob, nós estamos nos referindo, obviamente, a componentes computacionais. Por exemplo, servidores, browsers, né, navegadores, clientes servidores num serviço de banco online, servidores DNS, roteadores que trocam mensagens de rota na rede. Então, nós vamos representar aqui como Bob e Alice, né? E a Trude, a pessoa má, né, a bad guy, é uma pessoa que pode bisbilhotar para interceptar mensagens, inserir mensagem na conexão, tentar se passar por outra. Ela pode tentar invadir sistemas pegando carona sobre mensagens enviadas anteriormente por remetentes. E ela pode, conforme comentei anteriormente, tentar derrubar o serviço, né? Fazer um denial of service. No contexto dessa troca de informação, existe a ideia de fazer a criptografia dos dados, criptografar as mensagens trocadas entre Alice e Bob. E para isso, então, são usadas normalmente chaves. Então a ideia é que a Alice vai enviar um texto e ela vai encriptar, criptografar, cifrar através do uso de uma chave o texto dela. Então esse texto cifrado que vai transitar pela rede, pelo canal de comunicação, a Trude vai ter acesso a essa mensagem cifrada. O Bob vai ter uma chave, esse KB aqui, KB, ele está representando a chave do Bob. Através dessa chave ele vai decriptografar, decifrar o texto original. Então M seria a mensagem a ser enviada pela Alice. O KA de M é a mensagem cifrada usando a chave KA. E o Bob vai conseguir extrair novamente a mensagem aplicando a chave dele, KB, na mensagem cifrada, né? KA de M é a mensagem cifrada. No contexto de criptografia, existem diferentes taxonomias para chaves. Existe, por exemplo, a taxonomia, a classificação, se a chave é simétrica ou assimétrica, e também se a chave é privada ou pública. Vamos olhar essas classificações porque elas são relacionadas. Uma chave simétrica é aquela que ela é a mesma usada tanto pelo remetente, que vai criptografar, quanto pelo receptor, que vai decriptografar. Já uma chave assimétrica é um par de chaves que consiste numa chave pública e uma chave privada. Então, normalmente, o remetente vai usar a chave pública para cifrar, para criptografar a mensagem, e o receptor vai usar a chave privada para decifrar ou decriptografar aquela mensagem cifrada. O uso de chave assimétrica geralmente é muito mais intensivo computacionalmente que chaves simétricas, ou seja, precisa de muito mais tempo computacional para decifrar uma mensagem
criptografada através de chaves assimétricas, tanto para cifrar quanto para decifrar. Então, conforme eu falei para vocês, a chave pública é aquela que ela é disponível para os usuários usarem para criptografar um texto, e já a chave privada, ela é proprietária, ela é privada de quem usa para decriptografar esse texto, essa mensagem. Então, usando uma chave simétrica, que está representada aqui como QS, né, a chave simétrica, e tanto a hélice quanto o Bob têm a mesma chave, a hélice vai pegar a mensagem e vai gerar a mensagem cifrada, e o Bob, de posse da chave e da mensagem cifrada, ele vai conseguir extrair essa mensagem. Existe um problema muito conhecido, que é como é que a hélice e o Bob conhecem essa chave simétrica. De alguma forma, eles têm que combinar que vão usar a mesma chave, e, obviamente, a gente não pode fazer isso de uma forma aberta na rede, né? Porque a Trude, de posse dessa chave, ela também teria acesso à mensagem. Então, esse é um problema conhecido. Uma chave simétrica muito simples de ser feita, ela é conhecida como a cifragem de César, que é da época do Júlio César. É uma simples substituição. Vocês imaginem, por exemplo, que a gente tem um alfabeto, todas as letras do nosso alfabeto, e no momento de cifrar, nós façamos substituições que são previamente conhecidas por ambos os lados. A letra B é substituída pela letra N, e assim por diante. Tá? A letra W é substituída pela letra R. Então, um texto simples enviado pela hélice dizendo Bob, eu te amo, hélice, de uma forma cifrada, ficaria assim. E o Bob, conhecendo a regra, a mesma chave, ele vai poder decriptografar. Esse tipo de cifragem, muito simples, proposta na época do Júlio César, se nós tivermos 26 letras no alfabeto, nós vamos ter um conjunto de 26 substituições. Falando então dentro até desse contexto de se quebrar uma mensagem cifrada, existem duas abordagens. A primeira é a força bruta, no qual um sistema computacional fica tentando todas as alternativas possíveis para quebrar uma mensagem cifrada. A segunda é através de uma análise estatística. Um exemplo de uma análise estatística é, por exemplo, se nós estivermos cifrando texto da língua portuguesa, é mais provável que apareça nesse texto caracteres em branco, que são os espaços entre as palavras, e a vogal A, porque a vogal A ela é a que mais aparece, né, na língua portuguesa. Na língua inglesa já é a vogal E. Então, usando uma análise estatística, pode-se tentar, a partir desse conceito, tentar fazer correspondências entre os caracteres que mais aparecem no texto cifrado e tentar descobrir o correspondente usado para cifrar a mensagem. Em 1993, portanto há 30 anos atrás, houve um importante passo nessa área de criptografia, que foi a definição do algoritmo DS, que é uma chave de criptografia simétrica, uma chave de 56 bits. Uma pergunta que surge é o quão seguro é o DS, né? Então, uma frase criptografada com um DS de 56 bits, por força bruta, com os sistemas computacionais que a gente tem hoje, é possível quebrar essa frase em menos de um dia. E, por outro lado, ainda hoje não existem bons ataques analíticos. Para se quebrar, tem que ser realmente por força bruta. E é possível tornar o DS mais seguro através de uma técnica que é o 3DS, né? Que é uma técnica que criptografa 3 vezes a frase usando 3 diferentes chaves. Que isso, então, dificulta bastante a tentativa de decriptografar usando força bruta. Em 2001 surgiu o AES, né, que é o Advanced Encryption Standard, né, que também é um padrão que usa chave simétrica, que substitui o DS, mas agora, por sua vez, ele tem 128, 192 ou 256 bits nas chaves. Em termos de comparação, o que levaria hipoteticamente 1 segundo para quebrar uma palavra no DS, agora levará 149 trilhões de anos para se quebrar por força bruta no AES.
Nos anos 2000, surgiu o conceito de chave pública e chave privada, e isso revolucionou esse mundo da criptografia da segurança da informação. Bom, a chave simétrica, ela necessita que tanto o remetente e o receptor compartilhem essa chave secreta. Aí uma pergunta que surge é o seguinte: como é que eles podem ter um acordo em usar a mesma chave se eles nunca se encontraram de uma forma particular, se eles nunca estiveram num canto atrás de uma porta para falar, olha, vamos usar essa chave? Então, como é que seria possível esse acordo na chave? Então, agora, nos anos 2000, surgiram a ideia da chave pública e chave privada. É uma ideia radicalmente diferente da chave simétrica. Agora, o remetente e o receptor não compartilham uma chave secreta. Existe uma chave pública, uma chave que normalmente ela é usada para criptografar a informação e ela é conhecida por todos. E existe uma chave privada que normalmente é usada para decriptografar a informação, que ela é conhecida apenas pelo receptor. Então vamos olhar agora um cenário que a hélice ela quer enviar uma mensagem M, então ela inicialmente ela obtém a chave pública do Bob, que está representado por esse K plus B, certo? K mais B. A hélice ela cifra a mensagem, envia para o Bob. O Bob ele tem a chave privada dele, que está representado por esse K less B, né? O K menos B, e ele, aplicando a chave privada dele, ele extrai a mensagem original. E essa ideia foi revolucionária lá para os anos 2000, que mudou o conceito de chaves simétricas privadas para esse conceito. O que a gente precisa para materializar o conceito de chaves assimétricas? A gente precisa ter uma função matemática, uma técnica matemática, que se a gente pegar uma informação representada por esse quadradinho aqui, né, e a gente cifrar com a chave pública, a gente cifra com a chave pública e depois nós temos que ter uma função matemática representada por esse KB menos, K menos B, que nós aplicamos na mensagem cifrada e extraímos a informação original. E um outro requisito importante é que, dado que a chave pública é conhecida por todos, tem que ser uma função matemática que torne impossível se, através da chave pública, tentar se derivar, tentar se descobrir qual é a chave privada. Então, é importante que tenha essas duas propriedades para se implementar chaves assimétricas. Nos anos 2000, esses três autores aqui propuseram o RSA, o algoritmo RSA, para chaves públicas e privadas, para chaves assimétricas, que deram um impulso muito grande na área de criptografia. O RSA ele tem uma importante característica. Nós já vimos que a ideia original é pegarmos uma mensagem e aplicarmos uma cifragem por chave pública e o receptor depois vai ter a chave privada e vai conseguir extrair a mensagem aplicando a chave privada na mensagem cifrada. Mas o RSA ele tem o contrário também. Se vocês criptografarem a mensagem com a chave privada e depois aplicarem a chave pública nessa mensagem cifrada, vocês também conseguem extrair a mensagem. Isso vai ser importante por uma questão que eu vou mostrar para vocês mais adiante, que são das assinaturas digitais. Então vamos olhar o RSA na prática, olhando uma sessão de troca de chaves. Por que isso? Por que isso é necessário? Conforme eu falei para vocês, o esquema de chaves assimétrica é muito mais computacionalmente intensivo, né? Precisa de muito mais capacidade de computação do que das chaves públicas. O DES é 100 vezes mais rápido que o RSA. Então, a ideia que é usada ainda hoje é a seguinte: se estabelece uma sessão usando chave pública e chave privada entre duas entidades. Através dessa sessão se troca, o remetente e o receptor trocam informação de qual chave simétrica eles vão usar. Então, eles não têm necessidade de se encontrar de forma privada, pessoalmente. Eles podem, através de uma chave assimétrica, estabelecer uma sessão, trocar a informação de qual vai ser a chave simétrica usada e depois usarem a chave simétrica para continuar a conversação entre eles, porque é muito mais leve do que o RSA. Certo?
uma vez que ambos têm a chave simétrica, eles usam essa criptografia para conversar. Então vamos olhar isso na prática. Conforme eu falei para vocês, a autenticação é muito importante na área da segurança de redes. Porque no mundo real, dois interlocutores, eles usam a visão, a audição, eles se encontram pessoalmente e eles se identificam. Mas como é que nós podemos fazer a autenticação na rede, já que a gente vai ter dificuldade de usar biometria para trocar essas informações? Ou seja, como é que um protocolo pode executar a autenticação no contexto da rede de comunicação? Vamos olhar isso passo a passo. Imaginem que eu vou chamar aqui de protocolo 1.0, que é um protocolo inocente, né? A gente diz que é naive, ele é muito inocente, e nós vamos passo a passo melhorar esse protocolo. Vamos dizer que o Bob quer que a Alice prove a identidade dela. E esse protocolo 1.0, a Alice, ela simplesmente diz: eu sou a Alice. Mas qual seria um cenário de falhas? Seria a Trude dizer: eu sou a Alice. Como o Bob não está frente a frente com a pessoa, ele vai acreditar. Então esse protocolo inocente, obviamente, vai ter que ser melhorado porque a Trude simplesmente se declara ser a Alice. Então vamos agora para um protocolo 2.0, que já melhora alguma coisa, mas está muito longe de resolver o problema. Vamos dizer que através do endereço IP que vai na mensagem, quem já estudou redes sabe que num datagrama IP, seja IP versão 4 ou IP versão 6, no cabeçalho do datagrama vai o endereço IP do remetente. Então o Bob poderia olhar o endereço IP da Alice, da Alice, para tentar realmente confirmar se ela é quem diz ser. Mas existe a questão do spoofing, que é facilmente, a ideia é que facilmente a Trude pode gerar um datagrama IP e acrescentar o endereço IP da Alice, apesar de ser ela que está enviando o datagrama. Então o protocolo 2.0 não resolve. Vamos para um protocolo 3.0. Agora, como a Alice e o Bob compartilham, aparentemente, uma chave privada, a Alice poderia mandar o endereço IP e a chave privada para dizer: olha, eu sou a Alice, e o Bob acreditaria, porque só ele e a Alice teria essa chave privada. Mas a Trude, ela pode simplesmente escutar a senha da Alice e mandar também. Bom, já que a Alice disponibilizar publicamente a senha dela é uma péssima ideia, nós podemos partir para um protocolo, um pequeno incremento no protocolo, que seria 3.1, que seria a Alice mandar a senha dela, mas criptografada pela própria chave. Como o Bob tem a chave simétrica, o Bob consegue decriptografar e confirmar que é realmente a chave simétrica que a princípio só ele e a Alice têm, e confirmar. Só que o problema é que existe o ataque de playback, que é o seguinte: a Trude, ela tem aqui um gravador, ela grava essa mensagem da Alice. A Trude, ela nem precisa decriptografar, porque ela não consegue, ela não tem a chave privada para decriptografar. Mas o que ela faz? Ela mais tarde, como ela gravou essa mensagem, ela envia essa mesma mensagem para o Bob, dizendo: olha, eu sou a Alice, eu tenho o IP da Alice, e ela manda isso aqui criptografado, e o Bob vai acreditar que a Trude é a Alice, apesar da Trude não ter a chave para decriptografar, mas a sessão começa com a Trude se passando pela Alice. Então esse protocolo 3.1 não resolve o problema. Então, para evitar esse ataque de playback, existe a ideia do N once. N uma vez, que é um número R, e vai ser usado somente uma vez na vida, só naquela sessão que vai ser usado esse número, para evitar o ataque de playback. Então esse protocolo 4.0, ele funciona da seguinte forma: a Alice, a princípio, envia a mensagem dizendo: oi, eu sou a Alice. Obviamente a Trude poderia fazer o mesmo, isso não resolve nenhum problema, né? Mas aí o Bob envia o R, que é um número usado só nessa sessão. Se a Trude tentar fazer um playback e mandar, esse número R já foi usado, então não funciona. Então vamos lá. A Alice, ela criptografa o R e envia para o Bob, usando a chave simétrica dela, certo? Como o Bob, somente o Bob e a Alice
tem essa chave simétrica, o Bob sabe que foi a Alice que criptografou esse valor de N-once. Mas existem ainda desvantagens desse protocolo 4.0? Existe porque ele requer uma chave simétrica. E a chave simétrica necessita que a Alice e o Bob, de alguma forma, tenha o conhecimento dessa informação, certo? Será que nós podemos fazer um sistema de autenticação usando chave pública e privada? Sim. Então agora vamos para o protocolo 5.0. A Alice diz, eu sou Alice. O Bob envia o N-once, né, o número R. A Alice criptografa, agora nós estamos falando de chave pública e privada, tá? Então a Alice usa a chave privada da Alice para criptografar esse número R. O Bob solicita que a Alice envie a chave pública. A Alice envia a chave pública para o Bob, então esse mais aqui é a chave pública, e o Bob vai conseguir extrair o valor de R, porque ele recebeu a mensagem criptografada pela chave privada da Alice e, aplicando a chave pública, ele consegue extrair o R e verifica que é o mesmo que ele tinha enviado para a Alice. E somente a Alice poderia ter a chave privada, então o Bob sabe que está falando com a Alice. Interessante lembrar que essa propriedade do algoritmo RSA de poder tanto aplicar primeiro a chave pública e depois a chave privada para extrair a informação, quanto aplicar primeiro a chave privada e depois a pública para extrair a informação, essa propriedade ela é muito importante. Exatamente porque ela é usada aqui nesse protocolo de autenticação 5.0, no qual a Alice, primeiro, ela criptografa a informação R, que foi enviada pelo próprio Bob, usando a chave privada dela, e o Bob, através da chave pública da Alice, consegue extrair informação e diz, você é a Alice. Eu sei porque só você tem a sua chave privada que poderia ter criptografado isso de forma que eu consiga extrair. E o que está por trás desta ideia é a da assinatura digital. O conceito de assinatura digital nós usamos agora no nosso dia a dia e ele vem dessa ideia fundamental e devido ao mecanismo do RSA, que é, se eu tenho um documento e eu assino ele com a minha chave privada, e todo mundo que tem a minha chave pública, que ela é disponível publicamente, pode descriptografar esse documento e ele pode atestar que fui eu mesmo que assinei esse documento, porque só eu tenho a chave privada para assinar ele. Então, existe o conceito de non-repudiation, a não repudiação, que é assim, eu não posso negar que fui eu que assinei, porque só eu tenho a minha chave privada. Agora, é importante falar para vocês que essa questão de autenticação na internet, ela é uma questão mais complexa do que eu estou tratando aqui. Porque ainda existem possíveis ataques que a Trude pode fazer. Por exemplo, a Trude pode estar no meio da conversação entre a Alice e o Bob. E vejam esse cenário. A Alice diz, eu sou a Alice. A Alice está querendo falar com o Bob, mas a Trude está ali, intercepta a mensagem e ela envia para o Bob. E aí existem todas aquelas trocas de mensagens entre a Trude e o Bob, que eu comentei agora com vocês, que é, o Bob envia o N-once para a Trude, usando a chave privada da própria Trude, criptografa o R, envia para o Bob pede a chave pública da Trude, ela envia, o Bob autentica e pensa que Trude é Alice. E ao mesmo tempo, a Trude, que tinha recebido o N-once do Bob, envia para Alice, aí a Alice faz o processo que ela criptografa com a chave privada dela o valor do N-once, que foi enviado pelo Bob originalmente, envia para a Trude pede a chave pública da Alice, a Alice envia, e agora o Bob, que tinha acreditado que a Trude é a Alice, ele envia uma mensagem pessoal para Trude, pensando que a Trude é a Alice, só que ele vai usar a chave pública da Trude para criptografar a mensagem, achando que é a Alice. Obviamente, a Trude tem a chave privada dela, vai conseguir extrair a mensagem, certo? E pior que a Trude pode usar a chave pública da Alice, criptografar a mensagem, enviar para a Alice,
e a Alice acreditar que está falando com o Bob, mas está falando com a Trude, que está no meio da conversação. Então, vocês veem que esse protocolo 5.0, por si só, ainda não resolve todo o problema. Qual é um dos grandes problemas que tem esse protocolo 5.0? É que a Trude envia a chave pública dela para o Bob, se passando por Alice. O Bob confiou que essa chave pública aqui, enviada pela Trude, fosse da Alice, mas é da Trude. Então, existe a necessidade de ter autoridades certificadoras que ela guarda os registros das chaves públicas. Uma autoridade certificadora, inicialmente, a ideia é que o Bob registra a chave pública nessa autoridade certificadora. Então, a autoridade certificadora, ela recebe por parte do Bob a chave pública do Bob para armazenar nela e também informações pessoais do Bob. E a autoridade certificadora usa a própria chave privada dela para criptografar essas informações do Bob e guarda nela. Vamos dizer que a Alice queira descobrir a chave pública do Bob. Em vez de perguntar para o próprio Bob, ela pede para a autoridade certificadora. A autoridade certificadora tem essa chave assinada, informações pessoais do Bob, envia para a Alice. A Alice tem a chave pública da autoridade certificadora, aplica e descobre qual é a chave pública do Bob. Vocês podem pensar assim, poxa, mas o problema persiste, porque a Alice precisa obter a chave pública da autoridade certificadora para decriptografar a informação da autoridade certificadora. Mas o que é importante dizer é que os browsers de vocês, os navegadores web de vocês, já têm embutido internamente nele as autoridades certificadoras que eles confiam, certo? Você já tem no próprio browser seu as autoridades certificadoras e as chaves públicas dela. Então, a chave pública da autoridade certificadora não é pedida na internet, ela já está internamente no seu browser. Importante dizer para vocês que, no contexto da internet, a comunicação socket, que é usada até hoje para se programar a comunicação TCP e UDP, ela tinha o chamado SSL, que era o Security Socket Layer, que era um mecanismo para criptografar mensagens socket, pacotes socket, mas o SSL foi substituído em 2015 pelo TLS, certo? Em 2018 surgiu o TLS 1.3 através dessa RFC 8846, que é usada até hoje. O TLS ele provê confidencialidade, integridade e autenticação. A confidencialidade através de criptografia por chaves simétricas, a autenticação usando chave pública e chave privada, conforme a gente viu, e através da chave pública e chave privada é compartilhada a chave simétrica para confidencialidade, e a integridade das mensagens através de um hashing criptográfico. Então, falta falar para vocês o que seria um hashing, né? Os algoritmos de hash, eles são baseados também em criptografia. A ideia é que, através de um processo de 4 passos, nós geremos uma string de 128 bits que corresponda à mensagem trocada. O hash, ele parte do princípio que vai ser muito difícil alguém alterar a mensagem e manter o hash de 128 bits igual à mensagem alterada, porque se a Trude ou alguém corromper a mensagem, trocar a mensagem, o hash não vai corresponder. Então, ele é um mecanismo que não resolve por si só todos os problemas, né? Mas é um mecanismo de integridade importante para ser usado em conjunto com o mecanismo de confidencialidade e autenticação que existe no TLS. Por fim, para acabar a aula de hoje, eu queria só fazer uns comentários breves sobre a questão de segurança no contexto da internet das coisas. Qual é o grande problema que existe na segurança na internet das coisas? Será que nós podemos acreditar que as coisas estão seguras na nossa aplicação de IoT? Esse é um problema que hoje em dia ainda não está resolvido. Por quê? Observa-se que na maioria das aplicações a segurança não é prioridade no desenvolvimento dos dispositivos e dos sistemas para IoT. Geralmente, a mesma senha é usada para diferentes modelos de dispositivos. Imagine que uma aplicação espalhe 100 sensores. Por comodidade,
se coloca a mesma senha em cada um dos sensores, porque daria muito trabalho cada sensor ter uma senha diferente. Isso é um problema, né? Obviamente. Outras questões que estão relacionadas é que os sistemas operacionais para dispositivos IoT normalmente são muito simples e não tem mecanismo de proteção adequado, não tem atualização de segurança. O fabricante do dispositivo, muitas vezes, eles instalam o chamado backdoors, eles querem poder monitorar o dispositivo, então eles instalam portas não seguras, de forma que eles possam entrar nos dispositivos. E muitas vezes, por comodidade, já que segurança não é a prioridade em IoT, os dispositivos muitas vezes são expostos diretamente na internet, sem qualquer mecanismo de autenticação. Apesar de ser possível, né? Nós vimos que, por exemplo, o MQTT, o MQTT, tem mecanismo de autenticação, mas muitas vezes, por comodidade, tais mecanismos não são usados. Por fim, eu disponibilizo aqui para vocês 2 links com vídeos que eu achei interessantes, tratando do assunto. O primeiro, um vídeo de 29 minutos, explicando com maior profundidade o que é o TLS. E o segundo, um vídeo de 23 minutos, falando sobre confidencialidade. Bom, eu tentei sintetizar na aula de hoje, em poucos minutos, um assunto vasto, né? Então, eu tentei colocar pelo menos alguns conceitos básicos do que seria o que é confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e privacidade no contexto da segurança da informação e principalmente no contexto da segurança em redes. Nós falamos da diferença de chaves simétricas e assimétricas, chaves públicas e chaves privadas. Nós olhamos protocolos de autenticação e demos uma olhada, mesmo que de uma forma muito breve, sobre o que é o TLS.